Frederico. Eu sou filho da Marlene, que está sentada ali na frente, marido da Thalita, aquela moça que está na frente, pai da Valentina, que vai fazer 15 anos, e pai da Ana Clara, que já tem 19 anos. O motivo de eu estar aqui hoje, conhecer a Rosane, uma transação que nós fizemos, uma venda de um terreno, e conheci o marido dela no caso, eles estavam juntos, eu conversei com eles e a gente acabou fazendo uma amizade ali, e eu contei um pouquinho da história de como que Deus atuou na minha vida mesmo, né? E tem muito a ver com fé, muito mesmo, e que a gente tem que aprender a renovar a nossa fé todos os dias, fortalecer ela todos os dias, porque a gente sabe que o dia é cansativo, é complicado, cheio de turbulência. Eu contei para Rosana o problema que eu tive com o Covid em 2021, né? Mas Deus agiu na minha vida de forma que, na verdade, foi um pouquinho antes. Eu posso falar para vocês que eu vivi o sobrenatural. Eu passei pelo vale. Eu literalmente morri por 3 vezes. Meu coração parou de bater 3 vezes. Eu tive que ser reanimado no hospital. Mas antes disso, eu acabei perdendo. Na época eu estava com a minha esposa, nós chegamos a nos divorciar. Então eu perdi a minha esposa. Eu tenho uma filha, Ana Clara, que ela é filha não é filha biológica minha, mas eu cuido dela desde quando ela tem 1 ano e meio, 2 anos. Então ela é minha filha. Ela de repente quis conhecer o pai e tudo mais e deixou de me chamar de pai até na situação. Então eu perdi minha filha nessa época. Passou pouco tempo, nós nos divorciamos, eu perdi minha esposa. Passou pouco tempo, veio a pandemia. Na verdade a gente já estava na pandemia. Eu cortando um gramadinho que tem lá em casa, tranquilo. No outro dia eu passei mal. Mais um dia eu fui para a enfermaria da Unimed. No pronto-socorro da Unimed, perdão. Antes disso, eu saí da minha casa e fui no apartamento que minha esposa estava morando na época, porque eu queria falar com a Valentina, com a minha filha. Era como se eu tivesse indo me despedir da minha filha. Ela estava com Covid também, mas os sintomas dela, da Tati, da Ana Clara eram leves. E o meu piorou muito à noite, a minha oxigenação do sangue estava muito baixa, eu não estava conseguindo respirar. Eu fui, dei um abraço nela, a gente conversou um pouco e fui sozinho para o hospital. Chegando lá, me mandaram para o hospital São Domingos. Isso foi em maio, né? Maio de 2021. Eu fiquei um dia na enfermaria. No outro dia, eu não estava conseguindo respirar e pedi para o enfermeiro aumentar o oxigênio. Ele veio e fala assim, já está no máximo. Chamou o médico falou, você vai ter que ir para a UTI. Lá eu tenho mais equipamentos e mais pessoas para eu te assistir melhor. Beleza, vamos. Me colocaram numa cadeira de rodas, com um tubo de oxigênio do lado, e já me subiram para a UTI. Eu fiquei lá, se não me engano, foram 5 dias com um respirador. Mesmo assim, eu não consegui respirar direito. Eu tive que acordar de madrugada com o médico me acordando para colocar máscara, porque a oxigenação estava muito baixa. E aí tiveram que me intubar. Não teve jeito. O meu pulmão foi tomado por 95%. Então, não tinha condição de respirar sozinho. Precisava de respirador, o respirador não funcionou. Tive que ficar entubado, eu fiquei 14 dias entubado. Enquanto eu estava entubado, eu tive vários e vários pesadelos, eu lembro de todos. Enquanto isso, as pessoas lá de fora, que era minha mãe, a Tati, na época a gente estava divorciado, mas ela estava lá no hospital todos os dias. A minha filha, a Valentina, ela estava lá no hospital todos os dias. E teve um certo dia que o enfermeiro depois me contou que o médico chamou a família e falou assim, ele não passa de hoje, pode chamar a família para vir para cá, se despedir dele.
minha mãe falou pro médico assim: meu filho não vai morrer hoje. Tamanha fé dela. E todos os dias a minha irmã, minha mãe, minha esposa, minha filha estavam lá orando, pedindo a Deus para poder me tirar daquela situação. Depois que eu recebi a visita da minha mãe, da minha esposa, eu comecei a ter sinais de melhora. E até que chegou um ponto que eles me desentubaram e me acordaram novamente. Nesse período aí foram 14 dias dormindo direto. E quando tiraram tudo, fizeram um corte na minha traqueia, uma fístula na minha traqueia. Aí eu não podia beber água e nem comer. Aí passaram uma sonda pelo meu nariz, chegou até o meu estômago, onde colocaram aquela dieta hospital. E com o tempo eu fui perdendo a minha massa muscular. Na época eu era gordo, tinha emagrecido com academia e gostava de pedalar. Eu andava de moto, andava de carro, fazia tudo, minha vida era normal. Quando eu acordei eu já estava bem debilitado, sem massa muscular. Isso pela falta de comida, do alimento, foi só piorando. Meu rim parou de funcionar. E aí eu tive que fazer hemodiálise todos os dias, 4 horas por dia. Eu não tinha força nem para me levantar das costas do leito para poder mexer no leito. Sempre eu tinha que contar com a ajuda de algum enfermeiro. E essa hemodiálise é muito pesada, é muito difícil. Com pouco tempo depois de eu acordar, eu comecei a perder a audição do lado esquerdo. Foi subindo, depois eu perdi a audição do lado direito. Hoje eu sou surdo, eu escuto por esse aparelho que é um implante coclear. Então eu tive que fazer uma cirurgia, eu tenho uma parte desse aparelho dentro da cabeça, próximo ao cérebro. Então eu não escuto direitinho, é bem distorcido, é bem robótico a forma que eu escuto. Mas eu escuto, eu voltei a ouvir. Na UTI, Deus, Ele renovou meu casamento. Eu voltei com a minha esposa na UTI. Nós voltamos lá na UTI. Com muito esforço, ela conseguiu me transferir de hospital porque eu precisava de um cirurgião torácico para eu voltar a comer, fazer uma cirurgia na traqueia para corrigir essa fístula, para eu voltar a comer. Eu fiquei 90 dias, mais de 90 dias, sem comer e sem beber água. 3 meses sem beber água, sem poder pôr água na boca. Porque se eu engolisse, eu ia morrer afogado, vamos dizer assim. Eu peguei uma bactéria KPC, uma bactéria hospitalar muito forte. Eu cheguei a ter 43. quantas bombas de remédio? 12 12. bombas de remédio em volta do meu leito, injetando medicamento o tempo inteiro. Então eu fiquei totalmente fragilizado, dependente das pessoas. Até que a minha esposa, Tati, ela conseguiu a transferência do Hospital Santa Mônica e lá a gente encontrou o Dr. João Paulo Dutra. Ele foi um anjo na minha vida. Assim como as enfermeiras que cuidaram de mim lá no São Domingos, que depois que eu melhorei, eu até fui visitá-las, a gente ficou amigo. Então, eu falo para todo mundo que Deus, quando Ele vai agir na vida, Ele vai fazer um milagre de verdade na vida, Ele usa o milagre, que Ele me tirou ali do vale e Ele colocou pessoas para agir na minha vida. Ele colocou excelentes profissionais que viraram meus amigos. Em uma das consultas do Dr. João Paulo, que é cirurgião torácico, eu surdo, eu conversava com um aplicativo de celular que ele traduz a voz para texto. Então a pessoa falava e eu lia. Ele falou para mim assim: Fred, eu agradeci ele demais porque eu voltei a comer, né? E aí ele falou assim: você mudou minha vida. Eu falei: como assim eu mudei minha vida? Você salvou minha vida, porque eu estava lá entregue de qualquer jeito, tinha os bons profissionais do hospital, mas também tinha os péssimos profissionais do hospital. E eu me sentia como se eu estivesse no cativeiro. Eu pedi para o médico falar: eu preciso de um otorrino, meu ouvido está, estou perdendo a audição e tudo mais. Ele disse: você não pode sair da UTI, você só sai daqui quando você melhorar. Aí eu falei para ele: ou morto, porque
eu sou um dos 9 pacientes do São Domingo que sobreviveu ao Covid. Quem estava lá, eu vi muita gente falecer por conta do Covid. Não resistiu a todo o problema. E quando eu estava no Santa Mônica, o Dr. João me deu uma alta parcial para eu voltar para casa. Eu precisava engordar. Eu saí da UTI, eu estava com 43 quilos. Eu pesava 83 quilos. Eu perdi metade do meu peso. Eu estava só a pele e osso, literalmente. E dentro da UTI, eu surdo, sem escutar nada. Eu só ficava olhando para o tempo, imóvel, deitado no leito e pedindo, pelo amor de Deus, ajuda para poder sair dali. Eu recebia visita uma vez por semana e os casos de Covid aumentaram muito e eu não podia nem receber a visita mais. Eu fiquei, acho que 2 ou 3 semanas sem ver minha família. Só os profissionais que estavam lá dentro, só os médicos. Eu fui muito bem tratado por algumas pessoas lá. Quando eu fui liberado para ir para casa, para continuar o tratamento, montou um quarto de hospital dentro da minha casa. Eu usava uma tráqueo que tiveram que colocar em mim. Tinha que fazer aspiração, tinha que me mover. Então, a minha esposa e minha mãe foi meus braços e minhas pernas nesse tempo, porque eu não tinha força para segurar um celular sequer. Eu não conseguia levantar, eu não andava. Então, e toda vez que elas me colocavam sentado na cama, eu estava deitado, colocava sentado, eu desmaiava. Minha pressão 5 por 6. 5 por 6. 7. 6. 5 por 6. Pressão baixíssima. Ou seja, eu estava podendo morrer ali a qualquer momento, com as complicações que estava tendo. E eu recebi a ajuda de profissionais de fisioterapia todos os dias para voltar a ter meus movimentos, porque eu não tinha força para nada. E como eu estava eu ficava muito me perguntando por que aquilo estava acontecendo comigo. Na verdade, eu comecei a ler a Bíblia tem pouco tempo e eu até li Jó, terminei de ler Jó agora. Não posso me comparar de forma alguma com Jó, mas um pouco da forma que ele ficou questionando a Deus o porquê que aconteceu aquilo com ele, eu também fiquei questionando. E para mim foi uma mega lição de vida, né? Hoje eu dou valor num copo d'água. Eu não podia beber água. Eu dou valor num prato de comida, porque lá dentro da UTI as pessoas comiam na minha frente, eu ficava olhando. Eu não podia comer. Então quando eu tenho meu pratinho de arroz e feijão ali, tá lindo, minha carne moída, assim, eu fiquei muito feliz. E eu tive muitas intercorrências enquanto eu estava em casa. Muitas vezes eu desmaiava muito, eu era carregado. Uma vez minha esposa, a gente foi passear na rua, o médico tinha proibido, mas a gente foi para a rua. Ela me carregou no colo, me colocou na cadeira de rodas, me colocou dentro do carro, tira a cadeira de roda do carro. Eu era um Onix, a cadeira de roda não cabia nem no porta-mala, tinha que ir no banco de trás. E aí a gente foi pro Cascavel dar uma volta lá, e ela me empurrando de cadeira de roda, eu comecei a perceber, poxa, cadê o rebaixamento do meio-fio aqui para eu poder subir? Não tinha. Aí ela tinha que puxar de costas para poder subir no meio-fio, atravessar a rua. E isso com a sonda pendurada no nariz, que machucava muito, doía muito. Eu fazia um exame de gasometria todos os dias, não tem um exame de pulso. É muito dolorido. E eu fiz todos os dias. Eu só esticava o braço. Eu senti uma dor muito grande. Depois que eu consegui engordar, eu fazia hemodiálise dia sim, dia não. A ambulância chegava na minha casa às 6 da manhã. Então eu acordava às 5h30 e minha esposa me vestia a roupa.
Então, eu usava fralda, porque eu não ia no banheiro. Eu não tinha condições. Como meu rim também não estava funcionando, eu quase não fazia nenhum tipo de necessidade. Mas eu fiquei dependente das pessoas 100% para tudo. Para tudo. Eu não sabia o que estavam falando ali do meu lado. Nós fomos consultar com o otorrino falou para minha esposa: ele não vai escutar, para minha mãe, ele não vai voltar a ouvir. Não por vias normais, né? Ele não vai voltar. E minha esposa não me contou isso para que eu não perdesse a minha fé, porque eu falei para ela: eu entrei no hospital ouvindo, eu vou sair daqui ouvindo, eu vou voltar a ouvir. E até que chegou o dia da cirurgia na traqueia. Antes de fazer a cirurgia, o médico pede para fazer o teste do Covid. Alguns dias antes eu tinha feito, deu negativo. Um dia antes da cirurgia eu fiz, deu positivo. Peguei o Covid de novo. Mas aí o pessoal da prefeitura de Aparecida já tinha me vacinado na época. Então eu tive sintomas mais leves, eu não fiquei ruim, mas eu não podia fazer cirurgia com Covid, então teve que adiar. Você imagina a expectativa que eu estava para tomar um copo d'água, para engolir. Porque quando eu estava em casa, minha mãe, minha esposa, às vezes pegava um pouco d'água, colocava na boca, bocejava e cuspia fora, que sempre ficava um pouquinho, eu engolia, eu engasgava muito de ficar sem ar. Quando a gente finalmente conseguiu fazer cirurgia na traqueia, que era para ficar, dizendo o Dr. João, ia ficar 2 dias na UTI, mais uns 8 no quarto. Aí eu fiquei uns 10 dias na UTI e 2 dias no quarto. Aí eu tive não sei se é uma arritmia cardíaca que fala, eu sei que meu coração disparou de uma forma, e no dia seguinte eu ia para o quarto, e o médico foi lá: não, você não vai para o quarto, não, você vai ter que ficar aqui. A minha anemia, né, isso ficou alta demais, eu tive que tomar sangue, então teve que pedir doação de sangue, eu tomava. Aí nessa UTI, já era um neurológico, já o 3º hospital. Tinha televisão onde eu estava, e o único canal que tinha legenda era a Globo. Eu ficava o tempo inteiro assistindo televisão, como se estivesse no mudo, assistindo a legenda atrasado. Eu não tinha nem contato com o celular, não tinha contato com nada, né? Só no neurológico deixava. Então, nós passamos assim por muitas dificuldades. Hoje, passou pouco tempo, eu perdi meu emprego. Eu trabalhava no Banco Original, eu fui bancário durante 21 anos. Desde os meus 18 anos eu fui bancário. Trabalhei por vários bancos, Bradesco, HSBC, Itaú, Banco Original. E no Original eu não era CLT, eu era PJ, eu prestava serviço para o banco. Na situação que eu estava, o que eles fizeram? Rescindiram o contrato comigo. Então eu perdi minha renda. Eu perdi minha esposa, perdi minha filha, perdi minha saúde, perdi meu emprego. Tudo isso eu perdi. E depois Deus foi me devolvendo tudo. Eu tive minha esposa de volta. Hoje eu tenho minha filha de volta. Eu tenho minha família estruturada. Eu cheguei a voltar a trabalhar em banco. Eu trabalhei no Cicobi durante 6 meses. Infelizmente eu não me adaptei, eu não consegui, eu estava em adaptação com o aparelho ainda, eu estava usando som. Eu tinha que fazer cirurgia do outro lado, que ele é cirúrgico. E eu acabei sendo desligado. Mas eu aprendi a trabalhar por conta própria. Na época que eu voltei, que eu saí da UTI, eu ainda estava no Original. Nós trabalhamos durante um mês, eu acho, pelo Original ainda, antes de ser desligado. A minha esposa ligava, meus clientes falavam que eu ia conversar com ele pelo WhatsApp, porque eu tinha ficado surdo. E mesmo com essa tentativa de voltar a trabalhar sem poder trabalhar, infelizmente a empresa não tem coração, então ela vê o que ela acha justo para o resultado dela. E está tudo certo. Por que eu quis vir dar meu testemunho aqui hoje? Eu pedi para a Rosane: você quer ir aqui lá? Porque eu escutei a palavra de uma pastora
da igreja que eu frequento, que é a Batista Vida Nova, lá no setor dos Afonso. E ela falou o seguinte: ela disse que Jesus viajava muito, ele saía de uma cidade para outra, mas muitas vezes ele já chegava e as pessoas já sabiam quem ele era. Mas de uma cidade para outra, a distância é longa, não tem telefone, não tem internet, não tem nada. Como que as pessoas sabiam dos milagres que Jesus fazia? Pelo testemunho que elas davam. Então, nossa, a mulher foi curada porque tocou no manto de Jesus, até quando ele fala: não, o que te curou foi sua fé. Então, hoje, eu estou aqui conversando com vocês, não foi pela minha fé, foi pela fé da minha mãe, da minha esposa, da minha família. Depois de muito tempo é que eu vim entender o que era ter fé e o que é acreditar de fato que Deus estava atuando na minha vida. Eu chorava quase todos os dias. Um dia que minha esposa perguntou: mas não tem nenhum dia que é bom para você? Eu falava que não. Todos os dias eram ruins, porque eu era um encosto na vida das pessoas. E de repente, devagar, as coisas foram acontecendo, tudo foi mudando. Nós estamos bem, estamos felizes, nós estamos, vamos dizer assim, muito mais firmes na igreja e na fé em Jesus, e principalmente na parte assim de união. Toda vez que a gente sai da igreja, eu falo com a minha esposa: vamos passar essa semana sem discutir? E a gente passa a semana sem discutir. A hora que você vê que você vai começar a falar alguma coisa que vai ofender, ou de repente ela não vai gostar, você vai lá: opa, eu falei que eu não ia discutir. E a gente passou a fazer isso. Eu tenho uma amizade muito mais forte hoje com as minhas filhas. E na época que eu estava andando ali de cadeira de roda, eu era me sentindo um inútil. E hoje eu vejo que eu consigo fazer o que eu quiser fazer, o que a gente quiser fazer. E minha mãe sempre fala assim: desde que o Senhor nos permita. Então não existe limite para quem tem fé. Não existe limite para quem adora a Deus e enxerga aquilo que Ele faz na vida. Talvez algum de vocês aqui pode ter perdido alguém por conta do Covid, ou soube de alguém que faleceu, mas aqui está uma pessoa que sobreviveu com a graça de Deus. E todas as vezes que eu converso com alguém sobre o que eu passei, essa pessoa ou essas pessoas falam assim para mim: Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E durante muito tempo a gente ficava se perguntando: que propósito é esse? O que eu tenho que fazer? Será que eu vou esperar algo muito grande, como Jó lá, que recebeu em dobro tudo que ele tinha? Foi aí que eu acordei, e que foi com a palavra dessa pastora falando sobre o testemunho, sobre a renovação da fé, sobre acreditar de fato no milagre, acreditar de fato em Deus e acreditar que Ele cuida sim de você mesmo quando você está numa situação ruim, numa situação bem ruim mesmo. Você acha que nada mais vai dar certo? Porque eu passei por isso. Eu vivi essa fase da minha vida durante, foi pouco mais de um ano para mim começar a ter uma vida relativamente normal. Quando eu fui no banheiro a primeira vez sozinho, eu comemorei. Você tem ideia? Primeira vez que eu comi no hospital, na verdade que eu bebi água, até pedi para filmar, porque a água tinha um espessante, ela era como se fosse uma gelatina, para não machucar, para não engasgar nem nada. E aí o médico foi liberando suco, foi liberando água direto lá. Eu achava que eu estava num hotel 5 estrelas, porque eles deixavam a garrafinha de água do meu lado. Os outros hospitais eu não tinha isso. Então eu comecei a dar valor nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. E todos os dias eu acordo bem, eu acordo feliz. Não vou falar a maioria deles, mas a maioria mesmo. Eu tiro o aparelho para dormir. Se eu tirar o aparelho aqui, ele é um imã que fica pregado na minha cabeça. Se eu tirar aqui, eu não escuto. Pois é, sumiu o som do Wi-Fi. Eu tiro os dois para dormir. Então,
eu fico em paz, vamos dizer assim, e é como se, na hora que eu tiro o aparelho, eu converso com Deus e parece que Ele está me escutando. Eu não me escuto, não escuto ninguém, mas eu sei que Deus me escuta quando eu oro, quando eu peço a Ele sabedoria, quando eu peço a Ele proteção e principalmente que Ele continue derramando bênçãos na minha vida, da minha família, e que eu agradeço muito por Ele ter colocado essas pessoas maravilhosas. Uma outra pessoa maravilhosa foi o Dr. Sérgio Castro, que fez a cirurgia aqui em Goiânia, no otorrino. Um cara muito, mas muito espetacular mesmo assim. Dr. João, Dr. Sérgio, a Val, que era enfermeira, a Zilá, que era uma enfermeira. Eu mantenho contato com eles até hoje. Eu conto o Dr. João, ele falou: Fred, você precisa emagrecer, que eu cheguei até pouco tempo atrás, estava com 92 quilos. Eu falei, eu tinha falado para mim, você nunca mais vai passar fome na minha vida. Então eu comia de tudo o tempo todo, dava vontade de comer um sanduíche, eu comia, dava vontade de comer lasanha, a gente fazia. Não tinha tempo ruim mais, eu queria comer e beber água, e tomar refrigerante, fazer tudo que eu não podia fazer durante muito tempo. Então Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha família, não faltou nada para a gente nesse período, não faltou comida, não faltou dinheiro, não faltou cuidados, remédio, não, pelo amor de Deus, remédio era 3 vezes por dia remédio, quando eu passei a engolir era na boca, mas antes a minha esposa moía os comprimidos e injetava na sonda, para poder, no meu estômago, para poder receber lá o efeito do remédio, né? Era tudo via sonda. Então, todos os dias eu acordo feliz e minha mãe me manda todos os dias um vídeo ele é um bispo na igreja, e ele usa uma frase que eu adotei para minha vida e fala ela todos os dias: quem amanhece, quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. E eu faço isso todos os dias, e tem sido uma bênção para mim todos os dias. Não tem nenhum dia depois que eu passei a fazer isso que as coisas acontecem para mim. Minha mãe está pedindo para mim que fale sobre o propósito que nós estamos fazendo. Mais um anterior era a venda desse terreno, que eu estava precisando muito vender. Eu tinha comprado para investimento na época e eu precisava uma parte do dinheiro para uma coisa, outra parte para outra situação, e a gente estava num propósito muito grande, um jejum bem fiel mesmo, sem falhar, orando todos os dias. E aí quem que aparece para comprar? Por isso que eu falo, Deus usa as pessoas na vida da gente, desde que a gente siga a sua palavra, siga os seus ensinamentos, vai acontecer coisas boas para a gente, vai vir um momento bom na vida da gente. Eu sei que todo mundo aqui passa dificuldade, até hoje eu passo. Eu tenho trombose, eu tenho artrose, as minhas juntas todas doem todos os dias, então eu vivo com dor todos os dias. Meu pé dói muito, meu pé esquerdo. Às vezes eu fico muito tempo parado, ele vai doendo, eu ando mancando. Na hora que eu levanto, eu pareço um pinguim andando. Mas eu adoro a minha vida. Eu conecto o meu celular no meu aparelho, eu consigo escutar música. É distorcido, é diferente, mas eu consigo escutar, eu consigo compreender quando está conectado aqui. Quando está no ambiente é mais difícil, reverbera muito o som, dá muito eco. Mas eu assisto filme pelo meu celular, eu assistia televisão, era tudo legendado. Na época eu gostava muito de moto, ainda gosto até hoje. Eu tinha uma moto grande, uma CBR. E aí depois que eu me recuperei, eu falei, vou dar uma volta na moto.
peguei a BR, fui dar uma volta, sem escutar nada, coloquei o capacete e fui. Perdeu a graça. Não era legal mais escutar o barulho do motor e tudo mais, eu não escutava, só sentia a vibração. Lá vai eu fazer arte na rodovia, colocando uma velocidade alta na moto e gravando ainda por cima, mas Deus me deu mais uma oportunidade de viver aquilo que eu gostava de fazer. Deus me deu tanta coisa que eu hoje eu mais agradeço do que peço. Muito mais mesmo. E olha que nós passamos por grandes dificuldades, por muitas coisas, muitas provações mesmo. Eu já cheguei quando você fica internado muito tempo, desse jeito, você começa a perder o juízo. Lá em casa eu liguei para a polícia, falando que eu estava sendo maltratado, que não dava água. Eu não podia tomar água. Eu surdo ligando para a polícia e falava, não escuto, socorro, brigando com minha mãe, brigando com a minha esposa. Imagina, não sei se alguém já passou pelo desespero. Eu passei pelo desespero. Então, quando eu falo que alguém chega para mim, nossa, eu estou com um problema, eu estou com isso, aquilo, outro, minha vida está uma canseira. Eu falo, graças a Deus que a vida está canseira, porque tem gente que não consegue andar. Tem gente que não consegue comer, tem gente que não consegue fazer nada, está vegetando em cima de uma cama e às vezes está sorrindo para você. E a gente de mau humor, a gente reclamando de várias coisas. Eu fiz isso, eu reclamei muito. Eu questionei a Deus para minha mãe. Por que Deus não me cura então? Eu falei isso para minha mãe. Minha mãe começou a chorar. Minha mãe, isso eu estava surdo falando com ela por aplicativo. Eu estava muito nervoso. E hoje eu vivo, vamos dizer assim, uma paz. Às vezes eu me estresso com alguma coisa, mas quando você vai resolvendo um problema, outro problema, quando vem um problema novo, você nem se preocupa mais, fala, não, manda aí que está fichinha. Isso não é problema para mim. Isso também eu não vejo mais problemas sem solução. Quando eu falava para a psicóloga, que eu tive que passar para a psicóloga, falei para ela que eu tinha morrido 3 vezes, que meu coração parou de bater 3 vezes, eu tive que tomar aquele choque, eu esqueci o nome daquele negócio. Ela falou assim, você viveu 3 vezes, você não morreu 3 vezes. Então você teve 3 oportunidades, você agarrou a 3ª e ficou nela. Então, agradeça todos os dias de sua vida e comemore cada conquista que você tiver. Você pode comemorar sozinho. Comemore. Se você falou hoje, vou conquistar tal coisa, eu tenho que fazer tal tarefa, eu tenho que trabalhar, ou eu tenho que atender algum cliente, eu tenho que fazer alguma coisa. Comemore que você está fazendo isso. Porque eu vivi um tempo de vacas gordas, vamos falar assim. Eu tinha um dinheiro no banco aplicado. Eu fui juntando dinheiro durante um bom tempo. Eu te falo, dentro da UTI, dentro do hospital, esse dinheiro não servia para nada. Teve um dia que uma enfermeira ela fez uma massagem no meu pé. Foi a melhor coisa que eu senti há meses. E aí depois, no outro dia, eu pedi para ela, Val, faz a massagem no meu pé, Fred, fala baixo, porque eu não podia. Val, eu te pago, eu te dou R$1.000 para você fazer uma massagem no meu pé. Eu te dou R$2.000. Fred, não quero dinheiro não, é porque não tem como. Não, eu te dou 5.000, você passa por sua conta, minha esposa transfere para você. Eu escutei o chefe de um amigo meu, dono de uma empresa, que ele teve Covid, ficou numa situação parecida com a minha. Ele chegou para o médico e falou assim, olha, eu tenho tantas casas, você pode escolher o que você quiser, mas me tira daqui. Não existe isso. Não existe. Então, quando você puder sair da sua casa, agradeça a Deus porque você está saindo. Quando você estiver chegando na sua casa, agradeça a Deus porque você chegou. Quando você estiver almoçando, aquele prato de comida ali, agradeça a Deus porque foi Ele que te proporcionou. A gente não faz nada sem Deus. Nada. E
eu posso falar para você que eu enxergo um futuro muito próspero para nós, muito mesmo, porque não tem dificuldade que a gente não consiga enfrentar, não tem problema que a gente não consiga passar, e eu vejo que Deus cuida da gente todo santo dia, todo santo dia. No dia que eu me ofereci para você, que eu posso dar um testemunho na sua igreja, eu entendi que esse era o meu propósito com Deus. É contar o milagre não, os milagres que Ele fez na minha vida. Porque Ele reestruturou meu casamento, Ele reestruturou minha família, Ele me devolveu meu emprego, Ele devolveu minha saúde. Eu voltei para minha casa, devolveu minha mãe e meu pai para mim. Podia Deus. E eu era tudo que eu precisava. Eu tinha tudo na mão ali, muitas vezes eu nem dava valor nisso. Hoje são tudo para mim. São as melhores pessoas do mundo. Deus colocou excelentes pessoas na minha vida. Rosana, obrigado por ter me convidado para vir aqui. Uma pessoa muito bacana, muito positiva com as coisas. O marido dela, o Fernando, um cara excelente. Eu te conheço tem quanto tempo? Uma semana. E eu conversei com o filho dela durante dias. O filho dela me chamou para a gente trocar ideia. Eu não o conheço pessoalmente. O Fernando me chama para conversar, me dá dicas do que fazer. Oh, cara, como é que a gente faz isso, aquilo outro. São pessoas que Deus colocou na minha vida. Hoje eu estou aqui com vocês, pessoas maravilhosas, pastora que me cedeu espaço para poder contar um pouquinho. Isso que eu estou falando para vocês é o resumo, porque foram um total de 103 dias de internação. Eu fiquei 9 meses sem escutar nada, até escutar o primeiro ruído. Sabe quando a pessoa vai dar entrevista na TV e ela não quer ser identificada, vai com aquela voz distorcida? A voz de todo mundo era assim. Com o ouvido esquerdo era desse jeito, que eu não tinha feito as 2 cirurgias ao mesmo tempo. Mas eu estava escutando. E eu tinha falado assim, eu entrei no hospital ouvindo e vou voltar a ouvir, e fiquei determinado com isso. E Deus me ouviu, mesmo eu falhando com a minha fé, questionando Ele tudo o que tinha acontecido. Então, o fato de eu estar ouvindo aqui agora, isso aqui eu falo que é um milagre. Eu não tive custo adicional nenhum com esse aparelho. O plano de saúde cobriu tudo. Mas, porque você tinha um plano de saúde, Fred? Não, o SUS também cobre. Olha, Deus dando as oportunidades para mim, mais uma vez. Esse aparelho ele é caríssimo, a pessoa não compra ele fácil. Antes era só para pessoa rica. Custa 140 mil reais cada aparelho desse. Eu tenho 280 mil pendurado na cabeça que só serve para mim. E para mim escutar mais ou menos. E que eu acho bom demais. A hora que eu vou para a academia, eu preciso perder peso, preciso fortalecer minha musculatura, eu escuto o louvor. Tem hora que eu não entendo nada, mas eu sei que é o louvor e eu sei que Deus está me abençoando. Eu não fico escutando a música da academia, porque quando eu conecto o celular no aparelho, ele anula o som externo, como se fosse um fone de ouvido mesmo, um headset mesmo. E aí eu estou louvando o Senhor, eu estou escutando. Tem hora que eu entendo, tem hora que eu não entendo. Quando eu não entendo, eu ponho a letra. E eu vou ler. Hoje eu estava aqui, eu não estava entendendo o louvor, as palavras em si, mas tinha a letra ali, eu estava acompanhando, então eu estava louvando. Foi um casal que passou lá em casa, tocaram violão lá para mim. Eu gosto de violão, tocaram violão antigamente. E eles foram lá para casa, eu surdo, eles tocando, louvando. E eu olhando para a cara deles assim, sem entender nada, tentando fazer leitura labial. Mas eles estavam lá em casa orando, e eu adorava quando alguém ia lá em casa me ver, quando eu recebia visita. Então, uma pessoa falou assim para mim uma vez: Fred, você não tem noção do quanto você é amado. Quantas pessoas que oraram. Meu sogro é um cara muito difícil, é muito mesmo. Minhas filhas me contaram que ele dobrou o joelho no chão e orou por mim. E o cara cabeça é ruim mesmo assim, é complicado, difícil de lidar, uma pessoa bem difícil.
E até meu sogro fez isso, vou colocar assim, então realmente eu me sinto muito amado, eu me sinto amado por Deus, amado pelas pessoas, amado pela minha esposa, pela minha mãe, pelas minhas filhas. E a ideia de conversar com vocês e contar o resumo de tudo isso é para falar simplesmente sobre a fé, para a gente não deixar de acreditar a hora nenhuma. Não deixe, por pior que seja o problema, ele vai passar. Se você tiver fé, ele vai passar melhor do que você ficar reclamando, porque quando eu reclamava era pior. Hoje eu não reclamo mais, eu lamento muitas coisas, mas não reclamar. E aí eu peço ajuda a Deus. Deus vem e faz assim, de uma forma que a gente fica com o coração. Eu acordo sorrindo todos os dias. Você não sabe nem explicar como é que é a situação que eu passo, como que eu vejo. Às vezes minhas esposas e minhas filhas discutem lá em casa, a gente almoçando na mesa, eu tiro os dois aparelhos, coloco na mesa e vou continuar comendo na paz. Ninguém tira minha paz. Mas eu não quero sair mais desse momento de paz que eu sinto hoje. Tem nervosismo às vezes? Claro que tem, eu sou ser humano como todo mundo. Mas hoje eu vejo que Deus fez por mim e eu sinto que eu devo muito a Ele, muito. E o motivo de eu estar aqui é levar essa palavra para vocês, que muitas pessoas recebem o milagre, mas não têm fé. Mas a gente tem que ter fé mesmo sem ter recebido o milagre, porque lá na frente vai vir a salvação da nossa alma. A gente está aqui de passagem. Eu quase morri com 39 anos. Minha mãe está com 65, 6. Daqui uns dias minha mãe vai embora, meu pai vai também, eu vou embora, minha esposa vai embora, nós vamos embora. Se a gente for parar para pensar, uma continha rápida aqui, daqui 150 anos vai ter gente morando na nossa casa que a gente não sabe nem quem é. Outra mensagem que Deus me passou: viva a vida, foi o melhor presente que eu dei para você. Então aproveite todos os dias da sua vida, aproveita mesmo, tire uma lição de tudo aquilo que acontece na sua vida, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim: podia ter feito diferente, ou podia ter vivido algo diferente. Até brincar, falei com minha esposa, eu gostava muito de uma boate ali que tinha, gostava de rock na época, estava tão na igreja assim, e eu chamava ela para ir comigo, ela nunca queria ir. Eu falei: pois é, agora tem como, eu não vou entender o que o pessoal está tocando, então nem vamos nesse negócio. Quem sabe se foi um proposital de Deus para não deixar aquela vida para lá. Outra coisa, eu fumava, eu bebia. Depois que eu voltei da UTI, passou um bom tempo, eu me recuperei, até tomei cerveja de novo, mas eu não bebo mais. Mas o cigarro, eu fiquei ruim por consequência do cigarro. O meu pulmão já era fraco, vamos dizer assim, por mais que eu fizesse academia, que eu pedalasse, eu já fui pela pista de bicicleta, eu voltei, mas eu não tirava o cigarro da boca. Então, era um vício que eu tinha, que estava me destruindo aos poucos, e de repente ele veio e me arrebentou. Então eu passei por muitas coisas, muitos problemas que eu poderia ter evitado se eu tivesse escutado minha mãe, escutado minha esposa, escutado minhas filhas. Mas eu achava que eu era bonzão, eu sabia de tudo, eu tomava conta da minha vida. E na verdade quem toma conta da minha vida é Deus. E Ele está tomando conta até hoje da minha, e eu acredito que a de vocês também. Pastor, eu acho que o resumo, se eu ficar aqui eu vou ficar a noite inteira contando coisas para vocês, porque tem muita história. Amém.